Olá, passando rapidinho para deixar uma dica importante a respeito da servidão de passagem ou de trânsito prevista no Código Civil. A servidão de passagem ou de trânsito é um direito real, onde alguém de forma facultativa, onerosa ou não, vai ceder o atalho da sua propriedade em relação ao prédio confinante. Prédio confinante é o prédio vizinho. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, mas é o prédio vizinho, e esse é chamado prédio confinante. Esse prédio confinante tem acesso a todas e quaisquer ruas e avenidas, mas para facilitar o seu trajeto, economia de tempo, de gasolina, enfim, de combustível, ele propõe ao prédio vizinho, digamos assim, o dono do atalho, a possibilidade dele atalhar por esse imóvel em questão. Se o dono desse atalho, digamos assim, concede, permite, nós temos aí a chamada servidão de passagem ou de trânsito. A servidão de passagem ou de trânsito deve ser registrada em cartório, porque ela grava apenas e tão somente o prédio serviente, que é o prédio que vai servir, ceder o atalho. As duas partes na servidão são prédio serviente, posse indireta, polo ativo, e prédio dominante, que tem posse direta, posse temporária, que é a posse do chamado devedor. É importante relembrar que nós temos dois prazos em relação à chamada usucapião na servidão, que são a usucapião ordinária e a usucapião extraordinária. Num prazo de 10 anos, para quem já teve título, se a servidão era aparente ou visível, a possibilidade é grande do reconhecimento da usucapião na servidão, que é chamada usucapião ordinária, usucapião em relação ao atalho. Num prazo de 20 anos, para aquele que nunca teve título, a servidão era aparente ou visível, e neste prazo mínimo de 20 anos, essa pessoa passava, atalhava pelo imóvel vizinho, ou seja, do prédio confinante, tem grandes chances dessa pessoa que transitava ali durante 20 anos, a servidão, entre aspas, que não havia uma servidão, mas o atalho era aparente ou visível, e essa pessoa nunca teve título, ou seja, nunca teve um contrato anterior de servidão com prédio confinante, ela tem grandes chances de pleitear o reconhecimento da chamada usucapião e, de repente, ser vencedor nessa demanda, chamada usucapião extraordinária na servidão. É importante também mencionar a respeito das chamadas ações possessórias, Código de Processo Civil, sendo ação de reintegração de posse para defender a posse, no caso do esbulho, ação de manutenção de posse para defender a posse em caso de turbação. Se terminou o contrato de servidão, foi retirado o gravame no cartório, e aquela pessoa que já tinha tido um título, um contrato de servidão com determinado prédio, como chamado prédio serviente, continua fazendo uso dessa passagem, é muito importante que bem antes do prazo de 10 anos, aquele que foi o prédio serviente ingresse com a chamada ação possessória, que é a ação de reintegração de posse. Da mesma forma, em relação ao chamado usucapião extraordinária, prazo de 20 anos. A pessoa nunca teve título, nunca teve contrato de servidão com o prédio vizinho, mas durante 20 anos começou a atalhar pelo imóvel desse prédio vizinho e a servidão era aparente ou visível. Então, antes que isso aconteça, da usucapião extraordinária, o dono desse atalho, digamos assim, tem que ingressar com a ação possessória, que é chamada ação de reintegração de posse. Fica a dica para o exame da OAB.